Senhoras e senhores, fotógrafos e fotógrafas, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui à Escola de Fotografia. E hoje preparei um teminha assim um pouco mais complexo para a gente falar um pouquinho de arte e falar um pouquinho também sobre essa questão da contemplação artística e do papel de um crítico de arte, porque muitas vezes a arte acaba ocorrendo aos olhos do leigo, mais ou menos da forma como acontece no mercado na seção de vinhos. Todo mundo para, todo mundo olha os rótulos, fica admirando, pensando, mas afinal de contas não sabe muito bem o que aquilo quer dizer. Essa é a arte contemporânea, então. Essa é a arte praticada nos museus. Isso que a gente vai avaliar, de alguma forma aqui hoje, através do livro do jornalista Pierre Assouline, marroquino naturalizado francês, e dedica um livro inteiro a Cartier-Bresson. Tudo começa então quando o MoMA, Museum of Modern Art, em Nova York, em 1940, inaugura a sua seção dedicada à fotografia, visto que a fotografia já tinha maturidade e já tinha tomado um caminho à parte daquilo que a pintura e o desenho e a escultura e toda a arte tradicional teria tomado. A fotografia já era uma arte independente que caminhava no seu sentido. O MoMA, vendo isso, inaugura essa sessão e nomeia Bill Newhall como o curador dessa sessão de fotografia. E esse novo curador, em 1940, resolve fazer uma homenagem a Henri Cartier-Bresson, uma retrospectiva do trabalho daquele que era um dos fotógrafos mais sensacionais produzindo naquele momento. Porém, o que passa é que ocorre um boato de que Bresson supostamente teria sido morto numa tentativa de fuga dentre uma das vezes que ele foi preso pelos nazistas, porque o Bresson, como vocês sabem, funda a Magnum pensando que haveriam muitas guerras, e a Magnum originalmente ela nasce para ser uma agência de coberturas de guerra, coberturas bélicas. E o boato era que o Bresson tinha sido abatido em fuga, ou em Floresta Negra, ou em Württemberg, das duas vezes que ele foi preso. Isso nos anos 40, 42, 43. E o Bill Newhall resolve fazer então uma homenagem póstuma graças a esses boatos que o Bresson havia sido abatido. Porém, Nancy Newhall, que era a mulher do Bill, que era o curador do MoMA à época, consegue, através de alguns fotógrafos que moravam em Paris, se colocar em contato com o Bresson e fica sabendo que ele não estava morto, ele estava, como diz o Pierre Assouline, aquele morto bem vivo. Ele seguia vivo e seguia produzindo, fazendo as suas fotografias. Bresson, para quem não sabe, se embrenhava em determinadas culturas, em determinados continentes e por lá passava meses até conseguir concluir as suas reportagens, concluir os seus trabalhos. E essa exposição, essa homenagem póstuma ao Bresson, por incrível que pareça, não foi cancelada e não foi transferida pelo Bill Newhall a hora que ele ficou sabendo e a sua mulher ficou sabendo que ele continuava vivo, o Bresson continuava vivo. Até que em 1943, realmente Bresson consegue escapar, empreende fuga através do movimento nacionalista para os prisioneiros de guerra, um movimento francês que ajudava as pessoas que estavam aprisionadas pelo regime nazista, até que Bresson conclui em 1946, 3 anos depois da sua fuga, uma grande obra-prima, Le Retour, A Reunião. Para quem nunca viu, é um documentário do Bresson sobre os prisioneiros de guerra, sobre como essas pessoas acabavam sendo repatriadas, tá? Então, um documentário, fica a dica para quem conseguir ver na internet. E em 1947, com o término da guerra, acontece a famigerada exposição, uma homenagem póstuma para o Bresson, que naquele momento acabava sendo uma retrospectiva porque já todos sabiam que o Bresson continuava vivo. E nela se fizeram presentes grandes nomes da crítica de arte, grandes galeristas, grandes pessoas muito influentes do pensamento artístico da época, como o próprio Bill Newhall, como Jules Levy, que era um galerista muito famoso, James Sobey, um crítico de arte também efusivo em Nova York, e Lincoln Kirstein, que é o cara que a gente vai tratar da crítica sobre Bresson. Lincoln Kirstein fundaria, alguns anos posteriores, o New York City Ballet. Então era uma pessoa já também renomada e muito conhecida no meio da arte. Também gostava de escrever sobre fotografias. Ele era um ensaísta. As pessoas estavam desenvolvendo a teoria fotográfica e desenvolvendo alguns vínculos, entrelaçando esse tipo de pensamentos e ideais com o próprio mundo da arte. Naquele então, a arte moderna, que emergia das vanguardas, que foram grandes movimentos artísticos, tendências estéticas de ruptura que ocorreram naqueles anos 20 e anos 30 do século 20, como o pós-impressionismo na França, o cubismo na Espanha, o futurismo na Itália, a nova visão na Alemanha. É sempre o grande inconsciente coletivo, com diversos níveis de consciência emergindo daquele então. E Lincoln Kirstein comenta que Bresson herda por excelência as virtudes da arte francesa, repassando esse tipo de técnica e de habilidade e de talento e de dom
para a fotografia. Começando então, Lincoln Kirstein lhe atribui virtudes por excelência da tradição francesa mais clássica: o senso de medida, a clareza, a economia de meios, a sobriedade e a generosidade. Senso de medida, então, me parece que ele está falando sobre as questões das proporcionalidades, a morfologia e a construção das imagens de Bresson. Como vocês podem ver aqui, apesar de ele estar atuando em Paris, que é uma cidade para lá de fotogênica, o homem também tinha uma grande base de estudo, uma grande base de conhecimento, principalmente porque ele também havia estudado pintura. Henri Cartier-Bresson parece ser muito claro com as suas intenções, parece ter enquadramentos muito bem definidos. Bresson é muito sóbrio, por mais que ele tente fazer determinadas fotografias surrealistas, a sobriedade em traduzir realmente aquilo que está acontecendo acaba sendo caracterizada. Bresson é muito equilibrado, não só nas suas formas, como também nos seus assuntos, na maneira como ele aborda as temáticas sociais, principalmente sociais, porque se existe uma diferença, por exemplo, entre Bresson e Salgado, Bresson me parece muito mais interessado nas culturas, nos subgrupos, nas camadas sociais, um pouco mais sociólogo, enquanto Salgado me parece um pouco mais interessado na antropologia da questão. O antropólogo chega mais perto, sente mais texturas, exercita muito mais os 5 sentidos do que o sociólogo. E segue Lincoln Kirstein. Ele descobre em Cartier-Bresson algo de Racine em seus gostos pelos conflitos subterrâneos. Racine, então, era um dramaturgo francês muito famoso no século XVII, no meio do teatro e da arte, por trazer nos seus tramas essa questão da pureza essencial da tragédia, da fatalidade, do homem que vai ser condenado, vai ser fatalmente condenado, e muitas vezes recebe uma condenação maior do que a sua pena. Lembrando muito Kafka e o personagem Joseph, para quem não leu O Processo, é muito interessante esse livro. E o Racine conseguia prender o seu telespectador como se não existisse mais um mundo externo ao redor daqueles acontecimentos narrados ali. Essa comparação é muito válida com Bresson. Se vocês perceberem bem, essas fotos cortam o tempo. Além de elas serem atemporais, elas acabam prendendo tanto a sua atenção, tanto através de temas, quanto da morfologia própria, do encaixe de planos e formas, do jeito que ela é construída, e acaba prendendo a atenção do leitor como se não existisse mais um mundo externo. A título de curiosidade, o drama mais conhecido do Racine é o Andrômaca. Essa história de Andrômaca, a personagem principal, que se torna escrava depois de uma batalha onde Aquiles mata o seu marido Héctor, e assim ela é entregue como escrava. Fatalmente condenada, quando existe a fatalidade, não temos como nos prevenir, porque é algo que não pode ser evitado, como a fotografia de Bresson. Então eu acho bem válida, bem clara e acertada essa comparação de Lincoln Kirstein. Kirstein segue numa segunda característica. Aos seus olhos, Cartier-Bresson é um artista que encontrara um meio mecânico para se expressar. Para quem acompanha as aulas aqui da Escola de Fotografia, ou como a gente já deve ter comentado em outros vídeos, Charles Baudelaire, outro crítico de arte, ele comenta que a fotografia jamais poderia ser alçada ao status de arte, porque ela seria tão somente um supedâneo da pintura, por ser um meio mecânico, por não trazer embutido um talento daquele operador, assim como traz a pintura. E para quem me conhece sabe que eu sempre comento que nós vendemos um quadro de maneira muito mais comum do que uma foto por 100, por 200 mil dólares, porque o pintor ainda traz todo aquele conhecimento, todo aquele know-how de como pintar, de estudar morfologia, de estudar composição, diferentemente do fotógrafo que não pensa em adquirir conhecimento e pensa em comprar equipamento. Isso é um paradigma, mas também foi difundido através de uma tortuosa história da fotografia ao longo desses 2 séculos. Só que aqui o que acontece é que quando Lincoln Kirstein fala que um artista que encontrou um meio mecânico para se expressar, já existe uma aceitação da fotografia como arte, tanto é que o MoMA tinha aberto uma sessão de foto, onde Bill Newhall era o nosso curador que estaria fazendo uma homenagem para Bresson. Então, de maneira menos depreciativa que em 1859 no Salão de Arte, quase 100 anos depois existe essa aceitação da fotografia como um meio artístico independente. E agora entra a parte que mais me interessa da fala do Lincoln Kirstein. Cartier-Bresson parece herdeiro de uma linhagem que vai de Saint-Simon a Jean Renoir, passando por Beaumarchais a Cézanne. Então vamos lá, um por um, quem são essas figuras, então, para a gente entender e esquadrinhar, dissecar um pouco esses conceitos que o Lincoln Kirstein está trazendo para nós sobre o trabalho, sobre a fotografia de Cartier-Bresson. Uma linhagem que vai de Saint-Simon a Renoir. Para quem não conhece, então, o nosso primeiro personagem, esse, o Conde de Saint-Simon, Conde de Saint-Simon, ele
Ele era um filósofo francês, marcado principalmente por haver fundado uma corrente teórica chamada socialismo moderno, e também era um grande teórico de um chamado socialismo utópico, que eram correntes que queriam nada mais nada menos do que trazer novas possibilidades para a sociedade, novas visões do homem conglomerado numa cidade, logo que reivindicaria a toma dos meios de produção, a distribuição equitativa de bens e recursos, etc, etc. Então, uma corrente que praticamente começa em Saint-Simon. Para quem não sabe, procure conhecer um documentário de Bresson que chama Espanha Vivirá. Infelizmente só tem em castelhano no YouTube, Espanha com N e tio no N, tá? Não adianta escrever com NH que ele não encontra. Bresson denuncia, Bresson entrega certos desejos de igualdade, também como ao longo de toda a sua carreira, fotos de camadas menos privilegiadas, de pessoas um pouco marginalizadas, daquilo que sempre denominaríamos como sociedade, cidadão de bem e pessoas realmente termos médios de padrão. E o Bresson sempre teve esse interesse. De alguma forma, então, é também acertada a comparação do Kirstein vindo de uma linhagem de Saint-Simon, porque Saint-Simon, então, vislumbrava novas possibilidades de sociedade através do socialismo utópico, assim como Bresson, através, de alguma forma, as suas fotografias que eram tão bonitas que acabavam ganhando certa dose de utopia. É um estado ideal, um estado de extrema felicidade e abundância para todos os cidadãos. De Saint-Simon a Renoir. Jean Renoir não é o Renoir que vocês estão pensando. O Renoir impressionista é filho de Pierre Auguste Renoir, que ao contrário do pai, acaba indo parar no cinema. É um cineasta muito famoso francês. Ele nasce no final do século XIX e lá com seus 45, 50 anos, filma aquele filme que foi muito criticado no início, ele não foi aceite pela crítica de arte francesa por ser muito superficial. A Grande Ilusão retratava as condições precárias dos prisioneiros franceses durante a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, então, de 14 a 18. Passa o tempo e a crítica começa a aceitar o Jean Renoir e hoje ele é considerado um fenômeno, uma pessoa assim totalmente à frente da época, coisa que não era considerada enquanto ele estava produzindo esses filmes. E por que o Kirstein compara o Renoir ao Bresson? Porque dizem que o Renoir inaugura um chamado realismo poético francês, que começa fortemente no final dos anos 30, na transição para os anos 40. E nesse estilo de cinema se enfatiza a vontade do roteirista. É uma ética participativa daquele que produz, daquele que raciocina o roteiro, e da mesma maneira Bresson procura fazer nas fotografias dele. Por mais que muitas sejam surrealistas, existe muito de poético nessas desbravadas do Bresson pelos continentes. É real? É real. É poético? É poético. Logo, um realismo poético com muita ênfase, com muita participação daquele autor. Então também me parece muito acertada a comparação a Jean Renoir. Beaumarchais, Bial Marchais, para aqueles bons falantes do português. Autor de teatro, muito consagrado, era um diplomata famoso à época, ele deu inclusive aulas de música para as filhas de Luís XV e posteriormente se torna agente secreto do governo francês lá no Reino Unido. De alguma forma, se vocês já ficaram sabendo que Bresson foi aprisionado 2 vezes pelos nazistas durante os anos 40, ele também tinha alguma coisa de agente secreto. Era uma pessoa que estava por todos os cantos, fotografando, colhendo informações, colhendo provas de que ele esteve ali. Então também me parece Bresson carregar alguma coisa de agente secreto no seu ofício, no seu trabalho e nas suas missões. Para quem não conhece, então, algumas reportagens de Bresson, procurem conhecer, por exemplo, uma reportagem que Bresson faz na Costa do Marfim, da Guerra Civil Espanhola, que é uma das mais famosas, ou People of Russia, que também é um encargo para a revista Life, se não algumas coisas de guerra, como a Alemanha em ruínas ou a libertação de Paris, tá, gente? Procurem coisas específicas do Cartier-Bresson, porque sempre vai valer muito a pena. Então, além de ser um socialista utópico, um realista poético, um agente secreto, Bresson ainda tinha algo de Paul Cézanne. Para quem não conhece, então, Paul Cézanne já é um pós-impressionista, que pinta algo assim muito similar e muito parelho com o que fazia, por exemplo, Pablo Picasso. Também se enquadra dentro do âmbito estético do cubismo, o mesmo de Picasso, e era uma arte que buscava vender e fazer convencer a sua audiência de uma nova visão de mundo, que se soma às vanguardas que nós comentamos lá no início dos anos 20 e anos 30, para tentar
tentar mudar as bases do fazer artístico, o ideal de concepção estética daqueles galeristas, daqueles responsáveis pelos museus, que sempre são muito pautados na tradição e no conservadorismo. E aí que entra futurismo, cubismo, construtivismo, Man Ray, Duchamp colocando seu mictório pela primeira vez no museu, e aí que posteriormente viriam inúmeras formas de arte reivindicando a ruptura tradicional. Então Bresson era um socialista utópico, realista poético, agente secreto e uma pessoa interventiva, uma pessoa que queria mudar as bases do fazer artístico, e uma coisa que realmente ele consegue, porque depois de Bresson nunca mais voltaríamos a fotografar como antes. E ainda para a gente fechar aqui, ainda tem mais uns elogios à pessoa de Bresson, como por exemplo Billmont Newhall, quando inaugura sua exposição póstuma com ele muito bem vivo, fala em agudeza, Newhall fala em organização plástica, Newhall fala em intensidade, tá? Admirando muito Bresson pela desenvoltura técnica de um homem tímido, sendo um fotógrafo que trabalhava na ponta dos pés e detestava a agressão do flash. Muitos dos aspectos a serem destacados do trabalho de Bresson, a gente acabou vendo alguns aqui hoje, para esclarecer um pouco por que essa crítica artística vai buscar determinadas pontes, para a gente não acabar como na sessão de vinhos. E para fechar, então, um trechinho do que fala Robert Capa, um outro grandíssimo fotógrafo da história, dá um conselho ao nosso mestre Cartier-Bresson: desconfie dos rótulos, eles tranquilizam, mas as pessoas se aferram a eles e depois você não conseguirá mais se livrar. Vão pôr em você o rótulo de pequeno fotógrafo surrealista. Você estará perdido, se tornará um preciosista e um maneirista. Continue o seu caminho, mas sobre o rótulo do fotojornalista. Guarde o resto no fundo do coração. É isso que agradará você sempre que entrar em contato com o que acontece no mundo. Cartier-Bresson sente reconhecimento por Robert Capa e nesse dia ele alarga o seu campo de visão. Ou seja, o que Capa fala para Bresson? Não deixe de fazer o que te move para vender o seu pensamento, para vender o seu produto final ao comércio, a uma galeria, a um museu, ao que pensam os outros, ao que esperam os outros de você. Então, com esta lição de vida, terminamos o nosso vídeo hoje. Muito obrigado, minha gente. Uma excelente semana para todos aí. Muito obrigado pela atenção. Tchau!